Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa de hoje é muito interessante porque a gente vai falar de um tipo de câncer que é muito pouco comentado, mas que uma parcela considerável da população acaba tendo essa doença. Eles ocorrem na cabeça e no pescoço. Olha que interessante. Quem está conosco nesse programa são os médicos Dr. Lorenzo Testolin e o Dr. Rafael Malheiros. Claro, a gente também tem o quadro Mitos e Verdades e a gente vai ter informações preciosas sobre o câncer de cabeça e pescoço. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Vamos lá então falar do câncer de cabeça e pescoço. Pessoal, é o quinto mais incidente no Brasil. Isso mesmo, tanto em homens como em mulheres. Causa cerca de 10 mil mortes por ano. Esse número é muito importante. E mais importante ainda é saber que 70% dos casos desse tipo de câncer, de cabeça e pescoço, eles são descobertos já em estágio avançado da doença por causa da falta de informação. As pessoas não sabem muitas coisas sobre essa doença. Por isso, a importância desse programa de hoje, que ele seja um alerta para o diagnóstico precoce e um alerta sobre os riscos dessa doença. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar sobre os tipos de câncer de cabeça e pescoço. A gente tem aqui o Dr. Lorenzo Testolin, que é coordenador da residência em cirurgia de cabeça e pescoço do glorioso Instituto Mário Pena de Belo Horizonte. Dr. Lorenzo, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, Fernando, tudo bem? Agradeço o convite. Alegria nossa. Dr. Lorenzo é um legítimo representante de Felizlândia, lá na beira da represa de Três Marias, perto da represa, né, doutor? Nas margens da represa, faz parte do lago da represa de Três Marias. Represa de Três Marias, casado com a dona Moema, que faz questão que ele mostre aí a aliança, tá dando para aparecer, doutor. A Moema vai ficar feliz. Muito bacana. Vamos falar desse problema sério. A gente estava conversando aqui, explicando que existe ainda muita confusão com relação ao câncer de cabeça e pescoço. Um quisto sebáceo, por exemplo, é um caroço na cabeça, no pescoço, sim, mas que não assusta tanto. Por outro lado, existe uma parcela que negligencia um sinal, um sintoma importante. Exatamente, Fernando. No mês de julho foi instituída uma lei federal agora, no dia 20 de abril desse ano, que o mês de julho ele é dedicado à prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E assim, o que a gente tenta trazer é um alerta para a população, um esclarecimento para os sinais e sintomas de alerta, para a gente fazer um diagnóstico precoce e conseguir fazer um tratamento mais efetivo, no sentido de oferecer taxas maiores de cura com sequelas menores. Então, tem vários sinais e sintomas que a gente traz como um alerta para a pessoa. Um deles é o caroço no pescoço, em qualquer lugar do pescoço, entre eles os cistos, né? Então, assim, surgir um caroço no pescoço, ele é um sinal de que você deve consultar um médico. Geralmente é o médico mais próximo a que você tem acesso e há uma expectativa de que esse médico seja capaz de fazer uma triagem dos casos graves. Os outros sinais mais comuns. Se a gente considerar que a região que a gente tem maior incidência de câncer de pele é na região do rosto, do pescoço, das orelhas, a gente talvez chegue a terceiro lugar entre os cânceres mais incidentes, e o câncer de pele ele está no nosso rol de procedimentos, né? Assim como o linfoma também, né? O linfoma também nós participamos do diagnóstico. Uma das apresentações do linfoma é como um caroço no pescoço que ele não desaparece. É aquela famosa íngua, né? É a famosa íngua. Ela precisa ser avaliada por um médico. Na maioria das vezes, ele acaba sofrendo uma avaliação do especialista, que somos nós. E aí nós seguimos vários critérios para guiar esse paciente. Se ele vai para a observação, se vai para um exame de imagem, se ele vai para um exame de biópsia, né, que a gente vai retirar tecido para se chegar a um diagnóstico. E novamente, assim, há uma importância, uma celeridade, uma necessidade de celeridade no processo, porque nos preocupam as doenças malignas, né? O câncer, claro, propriamente dito,
que ele precisa ter uma abordagem o quanto antes. E essa região é muito vascularizada, né? Daí a importância do diagnóstico precoce para que ele também não tome uma dimensão maior? Exatamente, não é nem apenas a questão da vascularização, Fernando. É porque assim, tudo o que está na região da cabeça e do pescoço é muito eloquente, né? Então, por exemplo, um câncer de pele de 2 centímetros no rosto, ele já é importante, ele vai deixar uma cicatriz visível, vai ter um comprometimento estético, e a gente tem uma ordem de prioridades que a gente segue, que a primeira, assim, é dar um tratamento adequado para a doença. A segunda importância é garantir funcionalidade, que a pessoa seja capaz de enxergar, de comer, de falar, de respirar adequadamente, e depois a gente tem uma preocupação estética também. Então, assim, grosso modo, quanto menor o tumor, mais fácil da gente atingir esses objetivos, de curar, de manter a função e de ser esteticamente bom, bonito. Sim, sim. E falando de tipos diferentes, de tipos de câncer diferentes, né? Ele é visível, né? Ele não é, por exemplo, um câncer de pâncreas, câncer de pulmão, nos rins, na bexiga. Isso fica mais difícil de ali, até do próprio paciente administrar tudo isso. Quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, invariavelmente ele é visível ou às vezes ele está interno? Fernando, ele às vezes é visível e a grande maioria das vezes ele é sintomático. Então, assim, novamente a gente quer buscar o alerta. Os sinais de alerta é feridas no rosto que são visíveis, que não cicatrizam, que sangram, que coçam, estão aumentando de tamanho. Feridas. Feridas. Ou pintas, por exemplo, no rosto ou em qualquer lugar do corpo, que elas são diferentes das suas pintas, que estão aumentando de tamanho ou mudando de cor. Rouquidão que não melhora com 15 dias, 3 semanas, precisa ser avaliado. Dor persistente na garganta, dificuldade para engolir, né? Engasgos frequentes, nódulos no pescoço, em qualquer região do pescoço, são sinais de alerta. Então, os cânceres da região, que acometem a região de cabeça e pescoço, e são várias doenças, né? Não é uma doença só. Geralmente eles dão algum sinal, que é dor, dificuldade para engolir, rouquidão ou algum sinal. Tem uma ferida, por exemplo, na boca, na garganta, não estou engolindo bem, toda vez que eu engulo, eu começo a tossir muito, estou rouco e a voz não volta. É um sinal de que preciso fazer uma consulta com o médico. Sim, sim. E é muito importante também, nós estamos falando de diversos tipos, né, de manifestações desse câncer na região de cabeça e pescoço. Tem a tireoide também, sim, que é um tipo muito comum, né, muito doutor? Comum. E tem vários profissionais que lidam, até de forma estética ou de forma também de cuidado de saúde, estamos falando do dentista, do cabeleireiro, até do barbeiro, do salão que vai cortar o nosso cabelo, que podem perceber algumas questões aí interessantes que estão fora do padrão, né, doutor? Com certeza, Fernando. A gente conta com toda uma rede de profissionais, né? E não precisam ser profissionais da área de saúde. É frequente, por exemplo, as lesões de couro cabeludo, que quem viu primeiro foi justamente o cabeleireiro, porque uma pessoa que está atenta aí, anatomicamente, a gente não consegue, na sua rotina diária, você olhar o que está, por exemplo, nessa região da cabeça, né? Porque você não tem acesso, não é um lugar que você olha no espelho. E principalmente os homens, né, que ficam calvos com o tempo, é uma região da pele que ela não está acostumada com o sol. Então é frequente a incidência de câncer de pele na careca. E geralmente não é quem está sofrendo a lesão que viu. Sim. Ela é trazida por outra pessoa, um parente ou o barbeiro, o cabeleireiro. O dentista também encontra muito diagnóstico? Sim, frequentemente. A gente tem várias lesões de boca, câncer de boca, que eles, por exemplo, no nosso caso, que é um serviço terciário, né, a gente é um centro de referência. Hoje nós somos o maior centro de referência no estado de Minas Gerais de tratamento oncológico. Nós estamos falando do Hospital Mário Pena. O Hospital Mário Pena. Nós somos o maior serviço de cirurgia de cabeça e pescoço em volume de casos. E é frequente os doentes já chegarem com diagnóstico histológico, ou seja, ele já chega com a biópsia indicando um câncer que foi feito geralmente por um dentista que estava atento para a situação. Então, nós contamos
com a participação desse colega também, para que ele esteja atento, né, para que ele direcione esses pacientes para o local adequado para ele receber o tratamento. E fica aquela dica assim, afta na boca, que é o nome vulgar assim, que as pessoas dão para as úlceras orais, né, machucado na boca, ele precisa sarar com 3 semanas. Não sarou, ele tem que se consultar um especialista, que aí o especialista vai julgar a necessidade de uma biópsia. Às vezes acontece em períodos da vida que a gente tem aftas com mais frequência. Isso aí tudo bem? Ou ter afta com muita regularidade também é um sinal de alerta? É um sinal de alerta não oncológico. Assim, principalmente as crianças, elas têm muito úlceras aftosas, que é essa patologia que está associado tanto ao pH da boca, quanto à acidez da boca, né, quanto a um desbalanço das bactérias que a gente normalmente tem na boca. Mas a evolução dessa afta, ela aparece um machucado que dói, mas que dentro de uma semana ele melhora completamente. O câncer, ele não melhora. E aí a nossa preocupação são esses machucados, que é muito frequente a pessoa estar com ele assim, há meses, 90 dias, não 120 dias com um machucado na boca e ele não tomou uma atitude ainda. Na boca e no rosto também, sim. Na ponta da orelha, que toma muito sol também, uma feridinha que não passa. A gente falou aqui também das pintas que se manifestam de forma... Tem até o ABCDE da pinta, né? Tem, sim. Que é um sinal de alerta importante, às vezes uma pinta aqui atrás do pescoço, né? É um sinal de alerta, essa ABCDE mais especificamente para o diagnóstico de melanoma. E aí já é uma consulta mais especializada. Mas, assim, para a população, assim, o alerta é uma pinta que está crescendo muito, que ela dói, coça ou sangra, né? Ou aquela pinta que ela era lisinha e, de repente, ela apareceu um machucado dentro da pinta, ou do lado da pinta, ou em uma parte da pinta, ela precisa ser avaliada. Doutor, e a tireoide, ela também tem manifestações até emocionais, né? Muita gente descobre que tem alguma alteração na tireoide por algum rompante de alguma coisa que acontece e do nada a pessoa estoura, começa a chorar. Essa alteração hormonal também é importante para descobrir o diagnóstico de algum problema na tireoide? Ela pode acontecer, sim. Aqui no grande centro urbano, a gente tem... mais acesso, né, à saúde. E, assim, a tireoide é uma patologia frequente, né, para nós, cirurgiões, não chegam muito a esse distúrbio hormonal da tireoide, que geralmente fica com os endocrinologistas que fazem a parte Quando clínica. chega para você, já está... Ele já chega por causa de uma doença anatômica, que é um nódulo de tireoide, que é muito comum. Eu não gosto nem de falar, assim, para as mulheres, principalmente, após os 30 anos de idade, eu não gosto nem de dizer que é uma doença, porque 25% das mulheres saudáveis têm nódulos da tireoide. Então, eu diria até que é um acontecimento comum para as mulheres. Desses, uma parcela são nódulos problemáticos, porque são câncer. E aí, geralmente, ele já vem, ou o nódulo apareceu no pescoço, é comum, né? Uma forma fácil da gente observar a tireoide é levar um pouco o queixo e engolir. Você vai ver que a tireoide ela se movimenta junto com o gogó. Uma borboleta. Exatamente. Ela, às vezes, é visível no pescoço. O ideal é que ela suba e desça? Exatamente. E o que é indicativo de problema? Um nódulo visível. É um das técnicas de exame que a gente usa, é pedir o paciente para engolir. E aí, sim, você tem um sinal de que aquele nódulo visível no pescoço está na tireoide, porque ele sobe e desce quando a pessoa engole. Aquela bolinha que está ali acoplada na borboleta, vai subir e descer também. Interessante. E aí, quando a gente fala de laringe e faringe, tem alguma ligação com o café quente mineiro, aquele café que desce queimando? Olha, de laringe e faringe não. A gente tem uma associação em algumas regiões com a bebida quente, principalmente no sul do país, que é o chimarrão. Mas a gente tem uma associação forte com o câncer de lábio, porque eles usam aquela bomba, que é aquele canudo de metal, muito quente, e ele fica repetidamente queimando o lábio. Então, a gente tem esse problema. Agora, com o café quente,
eu não consigo, assim, nunca li nada. Nem o chimarrão quente, nem o café quente. Seria não, só a ponta de metal da bomba do chimarrão. Sim, para um câncer de lábio, que é um dos fatores de risco que a gente tem, são traumas repetitivos em qualquer lugar. Por exemplo, uma dentadura mal adaptada que fica machucando a gengiva pode produzir um tumor. A quentura do café, aquele café quentinho lá na beira da represa de Três Marias ali. Não vai dar um problema, não. Do fogão de lenha. Assim. Que bom, isso é boa notícia. O doutor Rafael pode até trazer uma luz para nós depois. No segundo bloco, a gente vai continuar falando não só do câncer de cabeça e pescoço, mas do Instituto, do Hospital Mário Pena, né? Esse orgulho para todos nós mineiros, né? Mas aí, o senhor falando do chimarrão, né, lá do sul, o cachimbo faz a mesma coisa? Faz. O cachimbo ele tem dois problemas, né? Ele tem tanto o problema das altas temperaturas, do fumígeno, né, quanto do toque na boca, que também fica pendurado ali no lábio em alta temperatura e geralmente no mesmo lugar, né? Quem é tabagista, quem fuma cachimbo, ele tem o hábito de fumar e tem um hábito, um maneirismo que é pendurar o cachimbo sempre no mesmo lugar. Então isso tem... O marinheiro Popeye nunca tira nem para dormir, nem para tomar banho. Exatamente. Então, assim, isso tem uma associação bem clara já, estatística, né? E a gente tem o problema do tabagismo, que já é consagrado assim, como um dos principais fatores de risco. E nós temos uma preocupação muito grande agora com os jovens, que há uma modalidade agora, vou dizer assim, da indústria, né, tabagista, que é esse vaporizador, o vape, né? Cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Que recentemente a Anvisa, mais uma vez, reiterou a proibição da venda desse produto no Brasil, assim como não recomenda a comercialização, enfim, é proibido. Exatamente. Ele não pode ser vendido no Brasil. Mas isso, né, no nosso país, não faz a menor diferença. Ele é vendido nas baladas e com uma aura de sofisticação. Sofisticação. E assim, eu acho muito ruim o apelo, porque o apelo é aos muito jovens, né? Hoje eu vejo, eu tenho uma enteada adolescente e os amigos dela já usando, fumando, né? Porque aquilo é uma forma de fumar. Não incomoda a pessoa do lado, né? Incomoda também, mas é uma coisa assim, mais moderna, tem uma aceitação melhor para eles. Inclusive, para eles, tá no nível assim de ter um iPhone, sabe? Eles acham legal. Quem fuma aquilo tem um status. Outro dia eu estava com uma dúvida se dá para fumar até no avião, mas eu acho que tem um vapor que deve ser detectado. Acho que no banheiro do avião não dá para fumar o cigarro eletrônico, né? Porque ele aparece muito como redutor de danos, né? Não, parei de fumar, mas isso aqui está dando um alívio. É 3 a 5 vezes mais danoso e perverso que o cigarro comum, né, doutor? Na verdade, ele traz outras coisas que a gente ainda desconhece. O que a gente já sabe nós temos pacientes jovens com tempo curto de uso, com fibrose pulmonar, que é o pulmão, como se o pulmão se enchesse de cicatrizes. E é uma doença grave e ainda não há um entendimento claro de por que isso acontece. E assim, gostaria de deixar o alerta, porque é uma modalidade que cresce demais e eu acho que foi uma propaganda, digamos assim, muito bem encaixada da indústria de fumígenos em geral, né? Que é uma forma de... eu sou de uma época que tinha o Hollywood Rock, tinha propaganda de cigarro o tempo inteiro, né, na televisão. Então, eles só mudaram o estilo. Agora, a propaganda é outra, mas o produto é o mesmo. Exatamente. A propaganda do Hollywood tinha alguém andando de surf ou de moto. É uma coisa absolutamente saudável, né? Completamente assim, ao ar livre. A música era fantástica e depois aparecia um maço de cigarro. Ou seja, como é que alguém vai fumar segurando um windsurf? Não vai. Surfando? Não vai. Andando de moto, motocross? Mas é a associação que hoje o cigarro eletrônico aparece, né? Agora, com relação ao álcool, ele também é deletério para essa área do pescoço? Existem relações diretas? Fernando, existem sim. As relações são diretas, né? E são pontos pacíficos, digamos assim. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas está direto associado a vários tipos de câncer em todas as áreas do corpo, né? Na cabeça e pescoço
tem uma presença bem marcada, assim, no câncer de boca, no câncer de garganta, no câncer de laringe, no câncer de esôfago, que é digamos assim, o caminho que a comida faz até chegar ao estômago. E nós temos uma interface, porque uma parte do esôfago ele está no pescoço. Tem um efeito muito claro, assim, consumo excessivo de álcool é super problemático. E nós convivemos com um grupo de pacientes que eles são, por exemplo, assim, o que atrasa o diagnóstico deles é o vício do álcool. São pacientes alcoólatras mesmo, que estão, por exemplo, há meses com um machucado na boca e eles não tomam uma atitude porque são alcoólatras. Então, uma coisa se soma a outra. Sim, sim. E, geralmente, quem faz uso excessivo de bebidas também é tabagista, também fuma. Então, a gente tem um efeito sinérgico para a produção de câncer, que é consumo muita bebida alcoólica e fumo muito. E quando eu bebo, eu fumo mais ainda. Então, essa combinação de consumo excessivo de álcool e cigarro, ela é muito bem descrita, é super perigoso para o desenvolvimento de câncer. E algo também que serve de alerta, eu só queria corrigir aqui, eu falei Hospital Mário Pena, mas leia-se Instituto Mário Pena. Exato. Instituto Mário Pena, Hospital Luxemburgo, só corrigindo a informação aqui, mas continua sendo um orgulho. É porque eu sou das antigas, eu falo dentifrício, creme rinse, Hospital Mário Pena. Eu sou dessa época, sabe, doutor? Mas, enfim, o senhor falou que são lugares muito visíveis que não só tiram um câncer, tira o tratamento, a própria autoestima, a questão da saudabilidade do paciente também. Deve ser muito, muito difícil cuidar de um câncer nessa região, né, doutor? Com certeza, Fernando. A gente foca nessa campanha, né? No Instituto Mário Pena, nós fazemos campanha o ano inteiro, né? A nossa campanha ela é infinita, mas o mês de julho é dedicado à prevenção justamente para diminuir as sequelas. Por exemplo, rouquidão crônica nos sugere um tumor de corda vocal, que ele pode, se ele, num estágio inicial, ele geralmente é abordado por duas modalidades. Ou ele é cirúrgico, por uma cirurgia pequena feita através da boca, e em uma parcela dos casos a gente consegue curar só com essa modalidade, ou vai fazer radioterapia isolada, vai curar e vai manter a voz. Num caso grave, é preciso, frequentemente, a gente retirar o órgão doente, que no caso é a laringe, que é o gogó, que é o nosso centro da voz. E aí a pessoa ela vai ficar impedida de produzir voz, ela nem sussurra, porque sofrer uma laringectomia total, que é a retirada do gogó para tratar um câncer avançado da laringe, o ar não passa mais nem na boca nem no nariz e a pessoa respira para sempre por um buraco aqui. Puxa vida. No Instituto Mário Pena, nós temos o maior centro de reabilitação após esse procedimento do estado, que a gente consegue, através de equipe multidisciplinar, né, fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, com cirurgias, com laringe eletrônica, devolver uma voz para essa pessoa. Voz metálica. A gente tem voz pulmonada também. Nós somos, eu acho que aqui na região metropolitana seguramente é o único lugar que a gente faz uma cirurgia que a gente devolve uma voz pulmonada, que a pessoa respira fundo, ela tampa aqui o lugar de respirar e ela consegue produzir uma voz rouca, mas que ela é bem inteligível. Sim. Aí dispensa o aparelho? Dispensa. Ela não usa esse aparelho, mas ela usa uma prótese implantável que ela precisa ser substituída frequentemente. Assim, a nossa média histórica é de 4 meses e meio, mas é uma substituição de consultório. O paciente vai ao instituto, a prótese está velha mesmo, ou está apresentando um vazamento, a gente consegue trocar no consultório. Isso só exemplifica a gravidade dessa doença, a incidência dela. Estão falando de uma doença, de uma área que tem tipos diferentes de câncer, mas que matam 10 mil pessoas por ano. Isso é muito alto, né, doutor? Eu acho muito alto. E, assim, é passível de prevenção. Passível de prevenção. Sim, se a gente conseguisse alertar a população para que eles chegassem mais cedo em estágios mais precoces, a gente teria mais sucesso. Exatamente.
porque a abrangência é muito grande. A gente está falando das ínguas, estamos falando de caroços que parecem o cisto sebáceo, mas o alerta que fica é que tudo precisa de investigação, né? Não é o caso hoje em dia. O Dr. Google é prevalente numa maioria absoluta de casos, né? Isso acaba adiando, né? Adiando. Tudo bem que se colocar no Google, Dr. Google lá, caroço na cabeça, o resultado é assustador, né? Sim, não tem filtro, né? Não tem filtro. Mas nesse primeiro momento, eu acho que o excesso ele é melhor. É melhor. Mas quem tem que dizer se é cisto ou se é algo que precisa investigar? Investigar não é o Dr. Google, é o médico que vai avaliar. Exatamente, Fernando. Eu acho que nesse primeiro momento é muito melhor ir à consulta e o especialista, né, o médico, te tranquilizar e falar, olha, pode ficar tranquilo, isso é benigno, não há urgência, precisa de uma cirurgia ou precisa de outra modalidade de tratamento. E você tranquilizar do que você ficar meses carregando um problema que pode ser grave, pode ser um tumor. Isso. Então, só recapitulando aqui, nesse primeiro bloco a gente viu que feridas no rosto, no pescoço, que não cicatrizam, que às vezes sangram, que mudam o formato, sinal de alerta. Aftas, que duram por quanto tempo, doutor? Mais do que 15 dias. Mais do que 15 dias. Aftas que duram mais de 15 dias também são sinal de alerta. Rouquidão que dura... Mais do que 15 dias. Mais do que 15 dias. Sinal de alerta importante. E feridas na boca ou também na região da língua, né? E caroço... A íngua que às vezes aparece no pescoço pode aparecer debaixo do braço também. Pode também. Está dentro do mesmo campo de cuidado? Está dentro do mesmo campo de cuidados. A íngua ela é uma parte normal do nosso sistema imunológico. Agora, uma íngua persistentemente aumentada, ela precisa de avaliação, né? No jovem, no adolescente, assim, é muito comum a gente ter uma hipertrofia desse sistema imunológico. E ele geralmente regride com o tempo. É frequente no meu consultório, atendo adolescentes que a mãe levou porque ele tem um caroço no pescoço. Eu faço a avaliação, é um todo, né? Eu vejo a idade do menino, o menino está saudável, está crescendo, não tem nenhum sintoma, não está com febre, não está cansado, não tem nenhum machucado. Tem várias ínguas que são parecidas, que são amolecidas, que são móveis. Geralmente a gente complementa com o ultrassom que vai me trazer outros dados e eu acompanho essa criança. Perfeito. Agora, caroço redondo, duro, preso no pescoço, ele é problemático, ele precisa de... A dica é essa, o caroço redondo, duro, muito preso, ao contrário do cisto, que é maleável. Exato. Ele tem aquela voltinha ali, aquele joguinho de movimento, né? Doutor Lourenço Testolin, de Felizlândia, Minas Gerais, represa de Três Marias. Exato. Marido da dona Moema, que mostrou aliança. Mostrou aliança mesmo? Mostrei, deu para ver? tá? Deu para ver. Ficou bonito mesmo. Ô, dona Moema, maravilha. Doutor, muito obrigado. Foi ótima a conversa. Volte sempre. Um grande abraço, Fernando, a todos. Eu que agradeço. Eu gostaria de fazer só mais um adendo por favor. da prevenção, que ele é pouco falado, assim. A gente tem um aumento muito grande dos cânceres associados a uma infecção viral, que é o vírus HPV, que é sexualmente transmissível. Então, assim, a gente faz um apelo para que haja o cuidado nas relações interpessoais e para os pais que hajam o capricho de seguir o calendário vacinal dos filhos. Porque agora a gente tem no SUS a vacina do HPV para as crianças, se eu não me engano, a partir dos 11 anos de idade. E isso reduz muito a incidência desse tipo de câncer associado ao vírus. Muito importante. É uma sofisticação o Brasil ter no seu calendário vacinal uma vacina tão Exatamente. cara e tão sofisticada e importante como o HPV. Existe uma ideia equivocada de que essa vacina vai antecipar a vida sexual de meninos e meninas, o que não tem nada a ver, né, doutor? Pelo contrário, Perfeito. ela precisa ser tomada antes, justamente para que a prevenção ocorra. Então, fica mais esse alerta da vacina contra o HPV,
que custa muito caro, mas é de graça pelo SUS. Exatamente. Valeu, doutor. Muito obrigado, então. Eu valeu. que agradeço, então. A gente continua a falar sobre o Instituto Mário Pena, Hospital Luxemburgo, no próximo bloco, e também sobre os cuidados de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Daqui a pouco a gente está de volta.